que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Para sempre, Amém. Ao nosso Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero te cumprimentar na graça dele, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando as mais ricas e profundas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E eu quero ler na carta de Paulo aos Colossenses, em seu capítulo 1, eu vou ler apenas o verso 1, quando Paulo, escrevendo aos irmãos de Colossos, ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Eu quero destacar duas coisas que eu acho lindas, belíssimas e maravilhosas no ser humano. E as duas coisas são o seguinte: fazer o que a gente gosta. A gente fazer aquilo que a gente gosta, a gente se sente realizado e às vezes nem ganha aquilo que a gente julga merecedor, mas a gente tem realização e faz com maior alegria do que com o grande salário. Então, essa situação, fazer aquilo que a gente gosta, é simplesmente maravilhoso e muito especial. A segunda questão é a gente ter convicção do que a gente quer na vida, ter convicção do plano e do chamado de Deus para a nossa vida. Isso é tremendo, é maravilhoso e muito especial. E o apóstolo Paulo, ele desfrutava das duas situações. Ele fazia aquilo que ele gostava de fazer e ele tinha convicção do chamado de Deus para a sua vida, para a sua caminhada cotidiana. E ele, ao escrever esta carta aos irmãos da igreja em Colossos, ele inicia então fazendo essa declaração, e já nessa declaração a gente vê a convicção dele. Eu quero falar um pouquinho sobre a convicção paulina com você. Quando ele fazia tudo para a glória de Deus e ele tinha convicção das coisas. E a primeira questão que eu quero destacar é que ele tinha convicção de ser um apóstolo. O que é um apóstolo? O apóstolo é aquele que é mensageiro, e mensageiro de Deus, claramente. É o embaixador do reino dos céus, o enviado com uma mensagem extraordinária, um chamado extraordinário. E Paulo então tinha certeza de que Deus o chamou para ser um apóstolo, anunciando o reino de Deus, e chamava vidas a se entregarem a Jesus Cristo, se entregarem ao Senhor e participarem do reino dos céus juntamente com Ele. E ele diz que era um apóstolo, e apóstolo de Cristo. Então não era um apóstolo qualquer, mas era um apóstolo de Jesus Cristo. Jesus para Paulo era tudo.
Jesus para Paulo era tudo, aquele que administrava a vida dele, e ele era apóstolo de Jesus Cristo para anunciar o que Jesus determinava a ele estar fazendo. Deus nos chama e nos chama para sermos dele e para servirmos a ele, fazer a vontade dele, caminhar dentro do plano dele, ter essa convicção de que somos chamados para servir. Então a convicção paulina de ser primeiramente um apóstolo de Jesus Cristo, e ele diz mais, diz que é apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. Então ele tinha convicção, a convicção paulina era segundo a vontade do nosso Deus. A vontade de Deus, ela precisa prevalecer em nossa vida, precisa prevalecer na nossa caminhada diária, nas nossas atitudes, nas nossas falas, na nossa maneira de fazer as coisas. A gente precisa atentar para o chamado de Deus e viver então segundo a vontade dele em nossa caminhada diária. Paulo mostra que não era uma decisão interesseira que ele tinha, mas algo de Deus que ele tinha na sua vida, e ao ter esse fator maravilhoso de Deus na sua vida, que era a vontade do Senhor apresentada para ele, ele lutava por fazer esta vontade, por servir ao Senhor em sua caminhada cotidiana. A vontade de Deus é que administrava a vida, a situação de Paulo e os propósitos dele. E conosco não pode ser diferente. A gente tem que atentar para a vontade de Deus para a nossa vida, estar caminhando submissos a essa vontade, buscando essa vontade dele para nós, para a nossa compreensão, buscando a Deus para que realize a vontade dele em nosso viver e dê para nós compreensão e alegria de viver essa vontade. Muitas vezes a gente tem que fazer, não é o que a gente quer, não é o que a gente tem vontade, mas é aquilo que a vontade de Deus está direcionando para nós, está determinando para nós em nossa caminhada diária. Paulo tinha convicção de que era um apóstolo de Jesus Cristo e um apóstolo segundo a vontade do nosso poderoso, magnífico, grandioso Deus. E vale a pena a gente pensar sobre isso também. Mas ele continua, diz que era apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aqui Paulo mostra a sua convicção, e a convicção que ele tinha de estar com boa companhia. Ele tinha boa companhia para participar com ele. Trabalhar para Deus é muito bom, e ainda mais quando a gente tem companhia, quando a gente tem cooperadores, quando a gente tem alguém para nos dar suporte, alguém que possa estar fazendo juntamente conosco. E Timóteo era considerado filho na fé de Paulo, ele chama meu filho na fé, e considerando como filho na fé e um trabalhador juntamente com ele, Paulo amava Timóteo, gostava dele. Timóteo era um rapaz, um pastor novo, um pastor ainda adquirindo experiências. Claro que a gente adquire experiência a vida toda e morre sem saber, mas ele era um jovem pastor e estava ingressando no ministério, e Paulo então o considerava filho na fé e tinha Timóteo como alguém de uma convivência muito boa, um ótimo companheiro, alguém que era bom tê-lo ao seu lado e conviver com ele em seu dia a dia. Era um braço direito para o trabalho do Senhor, juntamente com o apóstolo Paulo. Então ele tinha convicção que tinha uma boa companhia, um bom companheiro para o ministério, um bom cooperador na obra do Senhor, alguém que adicionava ao trabalho do apóstolo, alguém que servia a Deus com prazer e uma alegria que valia a pena então tê-lo consigo, tê-lo ao seu lado. Eu quero chamar a sua atenção para isto nesta oportunidade. Eu iniciei dizendo que a gente fazer o que a gente gosta é muito bom. A gente ter convicção do que a gente quer
ter convicção daquilo que para o qual Deus nos chamou, fazer aquilo que faz parte do chamado de Deus para a nossa vida é muito importante. O apóstolo Paulo, ele tinha convicção, e a convicção paulina então era de ser um apóstolo, e um apóstolo de Jesus Cristo, de ser um apóstolo segundo a vontade de Deus, não era segundo a vontade do homem, e de estar com boa companhia, ter Timóteo como seu companheiro de ministério, seu auxiliar no trabalho do Senhor, nas viagens missionárias e na obra que Deus tinha colocado diante deles para estarem realizando. Vale a pena a gente ter também as nossas convicções e ver Deus diretamente dirigindo a nossa vida, fazendo o querer e a vontade dele, mostrando para nós o plano que ele tem para a nossa vida cotidiana. Que eu e você possamos entender isso e viver para a glória e o louvor do nosso Deus, viver nesta cooperação no trabalho do Senhor, viver nesta alegria e nesta convicção de que estamos dentro do plano de Deus e servindo com alegria e com todo o prazer da nossa alma. Que Ele assim nos ajude, nos abençoe e nos guie. Amém? E eu quero fazer uma oração com você neste instante. É com grande alegria no nosso coração, ó Pai, com gratidão, que nós nos encontramos aqui, chegando até o nosso amado ouvinte para apresentar a mensagem do Senhor, o recado do Senhor. E muito obrigado por esta mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração e ao coração de todos que participam conosco. Nos ajude a ter a mesma convicção do apóstolo Paulo, a mesma disposição em servir ao Senhor, a mesma alegria de estar servindo ao Senhor, ó Pai, e também nos ajude a encontrar pessoas que cooperem com o Teu trabalho, que nos auxiliem, que estejam realmente envolvidas com a obra do Senhor e cooperando conosco, cooperando com a igreja do Senhor em nosso dia a dia. Fale ao nosso coração e dispense sobre a minha vida e a vida do amado ouvinte, da sua família, os cuidados misteriosos e maravilhosos da pessoa do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que ao Senhor oramos e queremos também estar agradecendo. Amém, Senhor. Nós vamos nos despedindo, lembrando que às 19 horas nós temos a nossa reunião de oração, e se você puder vir à igreja, venha participar conosco. Se você não puder, ou às vezes não mora aqui em Arapuá, participe conosco via online, e será uma bênção ter você cultuando a Deus e apresentando os seus pedidos ao Senhor juntamente conosco. Então até às 19 horas, se Ele assim nos permitir. Tchau, tchau.